Fala, moçada, a pauta de hoje é inconformismo. A gente trabalha de determinadas maneiras para poder conseguir realizar alguns objetivos. Eu falo muito de objetivos e metas porque a nossa vida e nosso esforço gira em torno de priorizações, de categorizações e de realizações para que nós possamos continuar sempre ali buscando, trabalhando, priorizando as coisas. E o inconformismo é que traz um ponto de partida para nós. Então, por exemplo, eu amo jogar bola, mas a partir do momento que eu entendo que somente a habilidade não funciona, eu preciso ter um físico que possa corresponder com o que minha mente ela pensa, eu começo a ter um resultado diferente. Então, isso não é desculpa, é só um fato. A gente precisa categorizar os fatos e entender que a realidade ela é um fato. E a partir daí, a gente precisa se inconformar com algumas coisas, que é esse inconformismo que movimenta a gente, faz a gente sair de um estágio zero, faz a gente ter tomadas de decisões assertivas, que faz com que a gente possa seguir um determinado rumo. Então, categorizando o inconformismo, é justamente você não concordar com a situação atual com a qual você se encontra. E é totalmente distinto quando você coloca na balança o inconformismo com não estar satisfeito. Isso é totalmente diferente. Quando você entende, por exemplo, que durante toda a minha vida, eu tenho 23 anos, durante toda a minha vida eu estive andando de ônibus, né? E esse ano Deus me presenteou com um carro, mas eu precisei trabalhar para isso, precisei trabalhar verdadeiramente para isso. Hoje eu tenho um carro que é relativamente muito bom, é o meu primeiro carro, só que o óbvio às vezes precisa ser dito, é o fato de, às vezes as pessoas te veem, elas acham que aquilo é absolutamente normal. O cara tem um carro, isso é bacana, mas cara, as pessoas não sabem o que passou por trás, olha o bastidor. Então você para colocar isso na balança e você reflete, como será que eu consegui esse carro? Ninguém nunca me perguntou, mas foi muito trabalho, alinhamento com a minha esposa, foi dedicando verdadeiramente o meu tempo pro trabalho, foi orando, pedindo a Deus para que isso acontecesse. Hoje eu tenho um carro que é muito bom, muito bom. E isso não tem a ver com desmerecer qualquer carro, não, ou valorizar. Só tem a ver que nem nos meus melhores sonhos o meu primeiro carro seria esse carro. Talvez para você no estágio que você se encontre, isso não seja nada, mas você precisa valorizar que as pessoas que têm esse nível de inconformismo e elas realizam os objetivos delas, são pessoas que dão o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é o mais difícil, porque às vezes ninguém fez aquilo com a idade que você tem, com a maturidade que você tem e com o pensamento que você tem. Então, é você por você para depois as pessoas acreditarem verdadeiramente. Então, você fala todos os dias, você quer tirar sua carreira, né? Que são situações reais de um jovem, de uma pessoa que quer buscar aquilo, mas você não faz nenhum esforço para que aquilo aconteça. Você prefere priorizar o seu dinheiro para um lanche, para outra coisa, ao invés de priorizar a sua carteira, você acaba deixando de lado o seu objetivo. Então, o seu inconformismo, ele não serve de nada, ele só serve de chateação. Inclusive, as pessoas te acham chato por isso, porque você reclama e não faz nenhum movimento para mudar. Então, as pessoas só servem para expressar a sua indignação, mas elas não veem você fazer nenhum tipo de movimento. E aí eu volto novamente àquela perspectiva de, cara, as coisas só acontecem quando você coloca isso para Deus, para que Ele te guie, e você trabalhe muito para isso. Nada vai de mão beijada. Demora a acontecer. De forma honesta, demora a acontecer. Ninguém vai gostar de você de primeira, ninguém vai te dar um carro, ninguém vai te dar uma casa, ninguém vai fazer com que você tenha um corpo físico muito bom, ninguém vai fazer com que a sua mente, o seu entendimento, ele seja muito bom. Você precisa dedicar verdadeiramente para. Você precisa parar e sentar no quarto e ler um livro. Você precisa se inconformar de ser burro. Adli, burro em que sentido? No sentido de ser ignorante e não buscar conhecimento. Você precisa estar próximo de pessoas que vão te potencializar. E aí, você vai ficar inconformado de estar naquele local e você ser o mais burro da sala, de ser o mais incompetente, de às vezes ser o cara que tem menos linhas de raciocínio, às vezes de ser o cara que é o mais gordo das pessoas que você anda, que tem um pensamento mais fraco. Você vai começar a se movimentar para que aquilo possa se alterar. Então tudo isso vem a partir do inconformismo. Você precisa verdadeiramente que isso aconteça, cara. Isso não é voltado só para um rapaz, isso é voltado para você também, mulher. Você precisa ser inconformada com algumas coisas. Só a partir disso que você consegue mudar a direção. E isso é totalmente crucial para que os seus objetivos eles aconteçam. Então, esse é exatamente um relato para que vocês entendam que a necessidade de ser inconformado com algo é o que vai movimentar vocês, tirar vocês do estágio zero. É esse primeiro passo. As pessoas que conseguem resultados extraordinários, elas deram o primeiro passo. Independente do que as pessoas acharam, independente do que as pessoas pensaram, elas somente pegaram aquilo e falaram, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, independente de todo o colateral que isso vai me ocorrer. Elas param e refletem sobre isso. Você, poxa, é coach, você é um cara que é formado. Cara, muitas vezes o conhecimento, ele é difundido em cima de experiências. E o conhecimento praticado e estudado, ele vai potencializar as suas ações para que isso seja distribuído de uma forma mais clara. É extremamente necessário. Mas tanto a parte prática como a parte teórica, ela só vai se potencializar a partir da insatisfação que você vai ter de algo. Se você não tem insatisfação, né? Se você concorda em ficar no estágio zero e está acomodado com isso, esse lugar não é para você. Ele verdadeiramente não é para você. E eu falo isso de forma muito verdadeira, porque aqui nesse canal exatamente, nos meus tipos de conteúdo, eu procuro ser o mais claro possível. Você vai falar assim, poxa, mas a edição daquele cara, ela é extraordinária. Não muda o fato que eu tenho que melhorar as minhas edições. Mas às vezes você se pergunta, poxa, que bacana, o cara tá gravando um vídeo pro YouTube. Mas você não para gravar o seu vídeo pro YouTube. Você fica olhando o cara e falando assim, poxa, eu tenho uma oratória melhor que a do Adli. Eu tenho um cenário melhor que o dele. Eu
tenho uma condição, uma câmera, uma lapela melhor que a dele, mas eu não faço, porque você não prioriza e é fraco. E o seu inconformismo, ele não é verdadeiro, porque você não faz nenhum movimento. Você só vive se justificando pra isso. Então, moçada, é exatamente essa linha de raciocínio que eu quero que vocês acompanhem aqui comigo no meu Instagram, no meu YouTube, que é o que a gente vai trabalhar. É essa performance que eu quero que vocês tenham, de se conformar com o básico. É ser grato por tudo que você tem, porque graças a Deus e aos seus esforços, você tem o que você tem. Mas se você almeja algo, se você categoriza e busca algo, você precisa verdadeiramente se aplicar para aquilo. Você não pode ficar só vivendo do achismo, você não pode simplesmente entrar no site para comprar um carro e você não ter aquilo como seu objetivo claro para poder aplicar aquilo. Você precisa colocar isso num painel, você precisa colocar isso em algum aplicativo, colocar isso na beirada da sua cama, olhar aquilo e falar, eu vou trabalhar para que isso aconteça. E a partir dali, você ir categorizando em blocos quais esforços vão ser necessários e em qual tempo você vai dedicar para determinada coisa, para que no conjunto da obra você colha, né, esse resultado. Mas é essa mensagem que eu quero trazer para vocês, que o inconformismo, ele é necessário, ele é um fato e isso precisa acontecer. Ah, Adler, mas poxa, eu tô aqui tem 30, 60, 90, um ano, 90 dias, um ano trabalhando para isso e eu não vejo nenhum resultado. É o que eu falei, é o inconformismo. É entender que você está se movimentando, talvez aquilo não está ótimo na sua cabeça, mas você está fazendo. E enquanto você vai fazendo, você vai entendendo como as coisas podem ser melhor. Então você fala, poxa, aquele carro é um carro muito bom, mas se fosse eu não compraria. Mas por que você não comprou? Você vira e fala, ah, se eu tivesse tanto de dinheiro, eu faria tal coisa, eu não faria igual a ele. Mas por que você não fez? Então a reflexão para hoje é, cara, para de se arrumar desculpas. Arruma tempo, né? A gente sabe que é muito corrido, mas não dá para se justificar. Arruma tempo e faz o que tem que ser feito. E só assim você vai conseguir colher os seus resultados. Só assim você vai conseguir olhar para você, ter um olhar interno de que você tá fazendo algo que realmente vale a pena. E aí, consequentemente, as pessoas que estão ao seu redor, sua família, as pessoas que você ama e até mesmo as pessoas que não são muito simpatizantes suas, elas vão ter que reconhecer que você tem resultados. E isso é primordial. Beleza, moçada? No mais é isso. Se inscreva no canal e acompanhe que a gente vai ter mais vídeos aí tratando de reflexões diárias. Beleza? Um abraço.